Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode aplaudir a palavra de Deus. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Mais uma vez, feliz. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Eu não sei onde você tem colocado seu apoio. Eu não sei em quem ou em que você tem colocado a sua confiança. Mas como nós acabamos de cantar, feliz aquele que se apoia, que confia, que entrega sua vida ao Deus de Jacó. Nós podemos dizer que hoje existem inúmeras propostas, muitas vezes até muito disfarçadas, propostas boas, propostas até, digamos, com uma certa vantagem, mas todas as propostas para que nós possamos nos apoiar, e apoiar onde eu me escoro, falando um português um pouco mais popular para a gente entender, é onde eu me escoro, é onde eu fico ali, né? Onde eu quero sombra e água fresca. Existem inúmeras dessas propostas, mas deixa eu te dizer, todas as propostas que são fundamentadas nesta vida, todas elas têm um prazo para acabar. Nenhuma delas ficarão para a eternidade. Podemos até dizer, todas elas têm um prazo de validade. Elas começam, elas têm um meio e elas têm um fim. Mas, como o salmo que nós cantamos, feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Por quê? Porque a nossa vida, ela começou, mas ela não termina. Padre, que loucura é essa? E as pessoas que morrem? As pessoas que morrem não terminam a sua vida. A sua vida é transformada. A sua vida, ela passa dessa realidade para a eternidade. Então, se eu apoio a minha vida somente nas coisas que têm prazo de validade, com perdão da palavra, nós estamos lascados. Porque e depois? Porque ninguém aqui, e tenha certeza disso, ninguém aqui, quando for enterrado, acaba ali. Não. Todos nós somos chamados a esta vida de Deus, a esta vida de eternidade. Somos chamados não, temos esta graça nos dada por Deus,
Deus nos pensou começando, mas Ele não foi criativo, me desculpa falar assim, Senhor, mas Ele não foi criativo em pensar no nosso fim. A gente só começa, porque nós nascemos, e nascemos aqui nessa vida, mas nós vamos para a vida eterna. Agora, para onde você vai, eu não sei. Feliz, e feliz na palavra de Deus significa aquele que vive a vida de Deus. Então, quem vive a vida de Deus se apoia no Deus de Jacó, que não tem prazo de validade, que não termina, que nós somos transformados. É até uma coisa muito linda, o prefácio da missa, que é uma das partes da missa, aquela que nós rezamos antes do santo, antes de cantarmos o santo. Aquela oração que o padre faz, quando tem a oração para a missa dos defuntos, se fala, para quem tem fé, a vida não termina, mas é transformada. Que coisa linda, porque nós não passamos aqui, ficamos aqui. Agora, se eu apoio a minha vida nas coisas que passam, como é que vai ser a minha vida eterna? Como é que vai ser a eternidade para mim? Isso nós confiamos à misericórdia, nós confiamos porque Deus é que conhece os corações, Deus é que conhece a nossa consciência, enfim. Mas uma coisa eu te digo, em quem você tem apoiado? Ou em que você tem apoiado a sua vida? Porque só é feliz quem apoia, quem se apoia, quem se escora, quem se esconde, quem é sustentado pelo Deus de Jacó. E como é que nós começamos a entender isso? Aí o evangelho que nós ouvimos. Chegaram algumas pessoas ali para Jesus, chegaram alguns fariseus, aqueles que se achavam sabedores, conhecedores da palavra de Deus, e fizeram uma pergunta. Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Eles estavam à espera, mas eles pensavam que o reino de Deus viria ostentando coisa, vinha de forma grandiosa, vinha de forma assim que todo mundo iria ficar abismado e todo mundo iria querer ir e tal, todas aquelas coisas, como às vezes nós vemos em algumas eleições por aí afora, que às vezes que começa um governo, vamos dizer, e se começa já ostentando coisas, né? Só que aí Jesus dá uma resposta. O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está ali, está aqui, porque o reino de Deus está entre vós. Aí a gente pode dizer, como é que eu vou entender isso? Jesus diz, o reino de Deus não vai vir de forma ostentosa, não vai vir com grandes espetáculos. Ouvindo hoje um pouquinho da homilia do Papa Francisco, que ele celebrou na Casa Santa Marta, o Papa Francisco tem umas palavras assim, que nos facilita muito. As palavras do Papa Francisco nos dá acesso a ele, porque ele fala fácil, né? Ele dizendo, a religião cristã não é do espetáculo. Então, quando a gente vê assim, você está vendo algumas fumacinhas de vez em quando sair por aí, por esses ventiladores, né? Você vê alguma fumacinha, mas isso aí não é para ser espetáculo, não. Mas a gente vê assim, aqueles shows, e sai um monte de coisa. O reino de Deus não vem assim. O reino de Deus não vem com fumaça, não vem com olha lá, está saindo ali no cantinho. Está vendo? Aquilo lá não é para deixar assim, um ambiente mais bonito. Não, isso é só para deixar um ambiente mais fresco para você, por causa do calor que você está sentindo. Mas o reino de Deus não vem com fumaças, não vem com holofotes. Não, o reino de Deus não é espetáculo. Jesus está dizendo, o reino de Deus não está ali nem aqui. O reino de Deus está entre vós. Quem se apoia no Deus de Jacó, cultiva o reino de Deus no próprio coração. Só quem apoia a sua vida em Deus, porque sabe que a sua vida apenas teve um começo, mas não terá fim. Só quem apoia a própria vida, só quem se escora no próprio Deus, sabendo que a sua vida teve um começo, mas não terá fim, porque Deus nos criou para a eternidade.
é que cultivará o reino de Deus no próprio coração. Por quê? Quando Jesus fala isso, o reino de Deus é Ele. Porque onde está o rei, está o seu reino. Não tem como nós dizermos que existe um reino sem rei. E não tem como nós dizermos que existe um rei sem o seu reinado, sem o seu reino. Então quando Jesus diz, o reino de Deus não está lá, nem cá, nem ali, nem acolá. Não, o reino de Deus está entre vós. Jesus está dizendo, porque eu estou entre vós. Se eu falar para vocês, uma parte da missa, o Senhor esteja convosco, o que você diz? Então Ele está. E se Ele está, que é o rei, o seu reino também está. Então só quem apoia a sua vida no Deus de Jacó, como nós cantamos no Salmo, vai cultivar no seu coração esse reino de Deus. Mas para quê, Padre? Para nos preparar para aquilo que Jesus vai continuar dizendo no Evangelho. Ele continua dizendo, e Jesus disse aos discípulos, dias virão em que desejareis um só dia ver o Filho do Homem, e não vereis, pois como o relâmpago brilha, de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. O que Jesus está dizendo? O reino de Deus não vai vir de forma ostentosa. E se você tiver alguma proposta que te promete dinheiro, que te promete sem dor, que te promete vida sem sofrimento, que te promete prosperidade, vou falar o português claro. Se alguma coisa, se alguma seita, se alguma comunidade te promete prosperidade, e se você quiser mais claro eu desenho, pode ter certeza que não é o reino de Deus. Porque está claro. O reino de Deus não vem de forma ostentosa. O reino de Deus não vem de forma espetacular. O reino de Deus vem na descrição de um menino que nasce, que é concebido no ventre de uma virgem e que nasce numa manjedoura. Olha como que o reino de Deus veio até nós a primeira vez. E se eu o cultivo, ou seja, cultivar este reino de Deus no meu coração significa eu me escorar em Deus, eu me escorar neste Deus, porque eu tenho consciência que a minha vida começa, mas ela não termina, porque eu fui criado para a eternidade. Deus está nos preparando para este dia de Deus. Somente se preparará para o dia de Deus quem cultivar hoje já no seu coração o reino de Deus. Quem cultivar no seu coração o próprio Jesus, que vem na simplicidade e que não vem com promessas para este mundo, porque todas as promessas para este mundo têm prazo de validade. Nenhuma mortalha tem bolso. Você não vai levar para o teu caixão, falando assim, as riquezas deste mundo, nem os prazeres deste mundo, nem os gozos deste mundo, nada. Porque todas essas coisas fundamentadas neste mundo têm prazo de validade. Mas Deus está nos chamando, como Ele já nos chamou desde quando Ele pensou em nós, para a eternidade. Então, se eu apoio a minha vida em coisas que passam, em coisas que têm prazo de validade, ou seja, o que é um produto que tem prazo de validade, chega um momento que estraga. Pode até demorar. É a mesma coisa de você pegar um refrigerante, um suco ou qualquer coisa desse jeito e tá lá, sem conservantes, prazo de validade, 6 meses. Idiota nós, se acreditamos que uma coisa que tem 6 meses de prazo de validade não tem conservante. Mas tá lá. Ou você nunca viu isso? Se nunca viu, vá lá na sua despensa quando você chegar em casa e veja os produtos que você tem. Se algum tiver escrito sem conservante, tenha lá clareza. Tem conservante sim, porque nada vai deste mundo se preservar. Nada. A única coisa que vai ser
preservada, não para este mundo, mas para a vida eterna, é aquilo que Deus colocou em mim e você, que é a vida dele, por isso ele nos chama para a eternidade. Mas um dia, ele virá, como diz aqui, pois como um relâmpago que brilha de um lado do céu ao outro, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Ele já veio uma vez, por isso que ele diz, o reino de Deus está no meio de vós, não veio ostentando coisas. Tanto que os reis magos, quando souberam que iria nascer o rei de Israel, foram primeiramente no palácio de Herodes. Eles nunca imaginaram que o rei de Israel iria nascer numa estrebaria lá, ser colocado numa manjedoura. Nunca iria imaginar isso, porque o rei nasce onde? Nasce num palácio. E quando ele não nasce no palácio, a primeira coisa que ele quer fazer é construir o seu palácio. Mas este reino, que não vem fantasticamente, que não vem de forma espetacular, que vem de uma maneira pobre, humilde, simples, e que por isso que muitas vezes nós não acreditamos. Porque nós somos do espetáculo, meus irmãos. Nós somos do espetáculo. Não queria dizer, mas vou dizer, que saiu uma matéria esses dias, de um grande pastor evangélico, conhecido praticamente no mundo todo. Ele dizendo que os grandes e verdadeiros milagres de Deus acontecem numa Santa Missa. Mesmo que seja aquela missa que você acha, nossa, saí cheio, porque fui numa missa que cantei, rezei, orei em línguas, fiz isso. Mas também é aquela missa que o padre celebra lá naquela capelinha, lá no interior. Um pastor evangélico dizendo isso. Os grandes e verdadeiros milagres acontecem somente na Igreja Católica, porque somente a Igreja Católica tem a celebração da Eucaristia e não precisa de espetáculo. Porque é a confirmação dessa palavra que Jesus está dizendo. Que o reino de Deus, ou seja, ele se faz presente, a manifestação real de Jesus não precisa de espetáculos. Como a gente infelizmente vemos por aí afora em vários lugares, e que dói falar isso, mas que às vezes até mesmo na Igreja Católica. Onde precisamos das luzes, precisamos das fumaças, precisamos do espetáculo. Não, na verdade nós só precisamos daquele pedacinho de pão, daquele pouquinho de vinho consagrado que é Jesus, porque é isso que nos alimenta. Não precisamos de mais nada. Este cultivo no nosso coração do reino de Deus é que nos preparará para a vinda de Deus. Porque Ele virá. E se Ele está demorando, posso dizer para você, você também um dia vai. Mais cedo, mais tarde, alguém que vai demorar 100 anos, alguém que nem vai chegar a nascer. Mas um dia nós vamos, porque Deus não nos criou para permanecer nessa terra. Porque se Ele nos tivesse criado para permanecer nessa terra, nós teríamos prazo de validade. Mas Ele nos criou para a eternidade e lá não existe prazo de validade. Por isso que Jesus está dizendo com a pergunta dos fariseus. Os fariseus vão e perguntam a Jesus. E Jesus responde, eu já estou no meio de vós. O reino já está no meio de vós. Porém, virá ainda o grande dia, em que Ele virá em glória, ou nós iremos até Ele. Mas quando acontecer, ou que Ele vir, ou que nós iremos, estaremos preparados? Teremos cultivado no nosso coração o reino de Deus? Teremos nos escorado, nos escondido em Deus e não em coisas que têm prazos de validade, em coisas que vão passar. Pense nos prazeres da vida que você já teve, passaram. Pensa em bens que você já teve, que passaram. Não existe nada neste mundo que não tenha prazo de validade.
Mas nós que estamos caminhando neste mundo, temos um prazo de validade de existência neste mundo. Mas nós fomos criados para a eternidade. E precisamos nos cultivar em Deus, cultivar em nosso coração este desejo de ter, de nos apoiar, de nos esconder no Deus de Jacó. Porque é isto que vai nos preparar para o grande dia. O dia do Filho do Homem, como Jesus está dizendo. Mas, Padre, como é que eu me preparo? Como é que eu cultivo o reino de Deus no meu coração? Como é que eu me preparo para este grande dia? Como é que eu deixo que se esvaem, que passem? Como é que eu permito que as coisas que têm prazo de validade, eu administre, eu use, mas não me apegue, não me apoie nessas coisas? Aí é o que nós ouvimos na primeira leitura. Só para nós entendermos o contexto desta carta, que é a menor carta, o menor livro da palavra de Deus. Essa carta que São Paulo escreve a Filemon. Filemon era um amigo de Paulo. E Paulo está escrevendo, fazendo a recomendação de um outro amigo de Paulo, Onésimo. Dizendo que Filemon receba Onésimo, que seja acolhedora com Onésimo, e todas essas coisas. Só que tem um porém. Onésimo era escravo de Filemon. E se não se sabe o contexto, se ele fugiu, não se sabe o contexto, porque Paulo fala que ele deu prejuízo e tal. Mas Paulo escreve essa carta recomendando: não trate mal Onésimo, cuide de Onésimo, porque agora ele é um filho meu, porque foi eu que o gerei para a fé e tal. Tudo que nós ouvimos, depois você pode pegar na sua casa e ler toda a carta. Mas para que eu me prepare, que eu cultive primeiramente o reino de Deus no meu coração, e esse cultivo me prepare para o grande dia de Deus, que virá. São Paulo nos dá as respostas de como nos preparar. Começa assim: faço-te um pedido a favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Onésimo era um escravo. Onésimo era um escravo e que pelo que fala aqui, Paulo conheceu ele na prisão. O que ele fez para estar na prisão nós não sabemos. Nós sabemos por que Paulo estava preso. Paulo estava preso porque estava pregando o evangelho. Mas o que Onésimo tinha feito para estar preso nós não sabemos. Mas o que Paulo fala que nos ajuda a cultivar o reino de Deus e nos prepara para o dia de Deus, Paulo está dizendo que tem de forma indiscriminada todos os filhos de Deus no seu coração. Paulo era um fariseu. Tinha sido fariseu, tinha estudado, tinha cidadania romana, era inteligente, tinha culto, era culto, sabia ler, sabia escrever. E um coitadinho, um escravo qualquer, preso. E com certeza um escravo preso não tinha feito coisa boa. Mas a primeira coisa que Paulo nos ensina com essa carta, para cultivarmos o reino de Deus em nós, porque Ele está no meio de nós, como Jesus está dizendo, nos preparando para a vinda de Deus, para o dia de Deus, a primeira coisa é ter no nosso coração lugar para todos os filhos de Deus, independente de quem seja. Será que o teu coração é um belo jardim ou é um cemitério? Será que o nosso coração é um belo jardim, um belo pomar, onde todos podem se achegar, colher os frutos, comer, ter um lugarzinho para repousar?
Ou será que o nosso coração é um cemitério onde existem inúmeras pessoas mortas, que nós matamos com a rejeição, com a indiferença, discriminando? Paulo era um doutor e Onésimo era um pobre escravo. Mas olha o que Paulo fala: ao dono do escravo, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão. Onésimo. Paulo poderia ter pensado em pregar o evangelho somente para as elites. Porque às vezes é muito cômodo, inclusive, pregar somente para as elites. Às vezes é muito cômodo, inclusive, falar do evangelho para a ovelha gorda. Seria muito simples se todos nós que estamos aqui já fôssemos pessoas extremamente convertidas. As pessoas que estão nos acompanhando pela televisão, as pessoas que nós nos aproximamos, que nós chegamos, seria muito cômodo para nós irmos somente aquelas ovelhas gordas. Mas Onésimo não era uma ovelha gorda. E Paulo não discrimina Onésimo por isso. Pelo contrário, intercede para Filemon para que recebesse Onésimo de volta, não mais como escravo, mas agora como filho de Paulo. Paulo tinha no seu coração este filho. Independente daquilo que ele era, como que estão as pessoas no nosso coração? Se queremos cultivar o reino de Deus no nosso coração, para nos preparar para o grande dia de Deus, é preciso fazer essa pergunta. No meu coração, existe um grande pomar em que todas as pessoas chegam, ou existe um grande cemitério, onde eu mesmo matei as pessoas, elas estão lá pelo meu rancor, pelo meu ódio, pela minha indiferença? Como é que eu vou cultivar o reino de Deus no meu coração? E Deus é amor, se no meu coração tem ódio. Se no meu coração tem indiferença. Se no meu coração tem o pior dos pecados, que é a indiferença. É até mais do que o ódio. É até mais do que ter vontade de matar alguém, que já seria muito ruim. Mas é aquela coisa de você ser indiferente. Estou nem aí para você. Você dá de ombro assim, estou nem aí para você. Você estando ou não estando, nem cheira nem fede. Você estando ou não estando, para mim é indiferente. Isso é pior do que ter vontade de matar alguém. Por quê? Porque já matou. A indiferença é quando nós matamos os outros dentro de nós. E Paulo, intercedendo por um escravo, está nos ensinando a cultivar o reino de Deus em nós, para nos prepararmos para o grande dia de Deus. E a primeira coisa é: ressuscita as pessoas que estão mortas no seu coração. Independente de quem sejam, independente do que fizeram. É um dos passos, inclusive, para a cura, para a libertação. Porque não tem, o padre está aqui, o Ironi está ali, não tem como passarmos por um processo de cura, passarmos por um processo de libertação, se o nosso coração está empedernido de ódio, de rancor, de indiferença, de mágoa, enfim. A primeira coisa, o primeiro passo que nos cura, que nos liberta, ou seja, que faz cultivar em nós o reino de Deus, é dar o perdão. É ressuscitar aqueles que no nosso coração estão mortos. Mas Paulo continua. Se ele, Paulo dizendo, te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, já não mais como escravo, mas muito mais do que isso, como irmão querido. Nós precisamos
destruir as barreiras que nos separam uns dos outros. Qual era a barreira que Paulo enfatiza aqui? Era Filémon, o dono, o patrão, e era Onésimo, o escravo. Entre o escravo e o patrão existia uma barreira. Mas Paulo está pedindo para Filémon: quebre esta barreira, porque somente quando quebrar essa barreira, ele será acolhido por você como irmão. Padre, mas como isso é difícil? Como é difícil olhar para a pessoa que nos fez mal e tê-lo como irmão. É difícil, claro, mas é teu irmão. Padre, mas como é duro isso? Essa pessoa me fez sofrer, essa pessoa me fez mal, essa pessoa fez isso, e nós teríamos uma lista gigantesca, até mesmo para dizer o que a pessoa fez e o que ela não fez. Mas, enquanto eu paro no que ela fez, a barreira só cresce. Se Filémon, agora lendo a carta de Paulo, dissesse: Paulo, me desculpe, mas eu não vou acolher Onésimo como meu irmão, porque ele é meu escravo, a barreira continuaria, e Filémon não cultivaria o reino de Deus, e não estaria se preparando para o grande dia de Deus. Para nos prepararmos para o dia de Deus, é preciso cultivar o reino. Preciso fazer o reino crescer em nós. E para isso, a primeira coisa é nós termos todos vivos dentro de nós. Não temos o pior do outro, mas não temos também o outro cadáver. Não, dentro de nós é preciso ressuscitar aqueles que eu matei. E a segunda coisa, é preciso destruir a barreira. A barreira da indiferença, a barreira do ódio, a barreira da mágoa. A barreira de dizer: você fez isso e você merece pagar. Enquanto tivermos essas barreiras que nos separam uns dos outros, nós estaremos trabalhando de graça para o diabo. Porque o que significa a palavra diabo? Divisor, diabalos, é o divisor. Enquanto eu construo muros de separação para com todos que fazem parte do reino de Deus, inclusive aquela pessoa que você está pensando agora, ela faz parte do reino de Deus também, porque Deus também morreu por ela. Enquanto estivermos construindo barreiras, até mesmo esperando que a pessoa venha, até mesmo dizendo: não, a culpa é dela, ela não merece isso, aquilo outro, nós estaremos trabalhando de graça para aquele que divide, que é o diabo. Destrua as barreiras que te separam. Construa muros. Quantos anos São João Paulo II gritou para todo mundo ouvir: destruam os muros e construam pontes. Porque só construindo pontes é que cultivaremos o reino de Deus e nos prepararemos para o dia de Deus. Mas aí Paulo termina com a terceira coisa que nos ensina a cultivar o reino de Deus. Se em alguma coisa ele, Onésimo, te prejudicou, ou se alguma coisa te deve, põe em minha conta. Paulo não é bobo. Ele fala assim: ei, eu te gerei para Cristo. Então, se Onésimo está te devendo alguma coisa, põe na minha conta, e eu quero ver se você terá coragem de me cobrar. Mas hoje, não é Paulo que fala para nós, é Jesus na cruz que fala a mim e a você. Se essa pessoa está te devendo alguma coisa, eu derramei o meu sangue por ela também. Cobra de mim então. Cobra de Jesus. Se alguém está te devendo algo, e que você não perdoou a dívida,
E não perdoar a dívida significa não cultivar o reino de Deus, ou seja, não se preparar para o dia de Deus. Não é Paulo dizendo a você, é Jesus, no alto da cruz, dizendo a mim e a você, se alguém daqueles por quem eu derramei o meu sangue está te devendo algo, põe na minha conta, que já está muito bem pago, porque eu também derramei o sangue por você. Quero ver quem vai ter coragem de cobrar de Deus, para que o outro pague a sua dívida. Se aqui ele já pagou todas as possíveis dívidas que nós poderíamos ter uns com os outros. Cultivar o reino de Deus, se você percebeu, não é ficarmos em adoração. É preciso para nos fortalecer, mas não é. Não é nem mesmo nós rezarmos. É preciso, mas não é. Porque de que adianta eu me inchar de oração, de penitências, disso, daquilo outro, se eu não transbordo tudo o que eu recebo de Deus para o outro? Cultivar o reino de Deus é receber no nosso coração todos aqueles que Deus derramou o seu sangue. Quem está te devendo alguma coisa? Quem está te impedindo de cultivar o reino de Deus? Vamos ficar em pé? Feche os seus olhos. E pensa. Naquelas pessoas que podem estar mortas no teu coração. Para você cultivar o reino do Deus da vida, você não pode ter nenhum morto no teu coração. O teu coração não pode ser um cemitério construído sobre o alicerce da mágoa, do rancor, do ódio. Não. Joga fora isso. Faz nascer agora neste cemitério do teu coração um lindo jardim de vida. Porque isso é cultivar o reino de Deus no nosso coração e nos preparar para o grande dia de Deus. Porque lá no grande dia de Deus, o Senhor não vai nos fazer grandes perguntas, não. Uma delas está em Gênesis 4, 9. Onde está o teu irmão? Alguns teólogos dizem isso. Que uma das perguntas que Deus vai nos fazer, 2 perguntas apenas Ele vai nos fazer, quando nós estivermos diante dEle no juízo final. Diante dEle neste dia, neste grande e bendito dia do Filho de Deus. Meu filho, onde você está? Essa é a primeira pergunta. A pergunta que ele fez a Adão, quando Adão pecou, Deus não perguntou a Adão se ele tinha pecado, por que ele tinha pecado, por que ele não fez. Não, Deus não perguntou nada disso. Deus perguntou, meu filho, Adão, onde você está? Porque quem sabe onde está, sabe para onde está indo. Quem não sabe onde está, está perdido. Essa é a primeira pergunta. Mas a segunda e mais empenhativa e diz tudo o que nós ouvimos, é a pergunta que Deus fez a Caim depois que ele matou o seu irmão Abel. Meu filho, onde é que está o teu irmão? Será que nós vamos responder, Pai, está no meu coração, mas está morto porque eu o matei? Porque eu não o perdoei, porque eu não tive compaixão dele, porque eu não perdoei a dívida que ele tinha para mim. E aí, nós não sabemos o que vai acontecer.
Com você eu não sei, comigo eu não sei, mas o que a palavra nos diz é que o Senhor vai nos dizer, se nós não respondermos, o meu irmão está dentro de mim vivo. Se nós não respondermos isso, o Senhor vai nos dizer, afastai-vos de mim, malditos. Que palavra dura, Padre, mas é. Onde é que está o teu irmão? Quando Deus perguntar para Paulo, Paulo, onde está Onésimo? Paulo vai poder dizer, eu encaminhei ele para Filemon, eu intercedi por ele, eu pedi que Filemon quebrasse as barreiras, eu pedi que Filemon cortasse tudo aquilo que era impedimento. Mas e quando Deus perguntar para nós? Fecha os teus olhos e diz assim, meu Deus, eu quero cultivar hoje, a partir de hoje, até o meu último suspiro, o teu reino no meu coração, para que eu possa me preparar, dia a dia, momento a momento, dor a dor, sofrimento a sofrimento, para que eu me prepare para o teu grande dia. Para que quando o Senhor vier me buscar, para estar diante de ti, eu possa dizer, Senhor, eu estou aqui. E eu sei muito bem onde está o meu irmão. Porque eu não o matei. Não, Senhor, eu não matei o meu irmão. Isso é o que eu quero dizer, Senhor. Quando eu estiver na tua presença. Mas já hoje eu quero dizer. Eu não quero matar o meu irmão. Porque eu quero cultivar o reino do Deus da vida. Eis-me aqui, Senhor. Eu preciso de ti. Eu preciso do teu amor. Eu preciso da tua graça. Senhor, eu preciso do teu Espírito Santo. Que gera vida em mim. Se em mim existe morte, se existe em mim o reino da morte, Senhor, eu preciso do teu Espírito Santo. Eu quero, eu necessito. Dai-me o teu Espírito Santo, Senhor. Dai-me o teu Espírito Santo, Senhor. Dai-me o teu Espírito Santo, Senhor. Espírito, encha minha vida. Peça isso. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, erga os seus braços do início, cante. Espírito, peça. Espírito, peça. Encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, cante. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu. Põe a mão no seu coração agora. Diante de tudo que você foi ouvindo nessa homilia, pensa em situações, em pessoas, em acontecimentos, mas pensa no reino de Deus que precisa ser cultivado aí no seu coração. Vai pensando nessas situações e vai pedindo: vem, Espírito Santo. O Senhor é o Senhor da vida. O Espírito Santo, o Senhor da vida. Vem, Espírito Santo. Gera vida nova em mim. Gera o Espírito, o reino de Deus em mim. Faz crescer em mim o reino de Deus. Faz crescer em mim a vontade
de estar com Deus, de estar para sempre com Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Cante, Espírito, cante. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Só vocês, Espírito, canta. Força. As minhas mãos juntos, levanta as mãos e canta. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Você não conseguirá cultivar o reino de Deus no teu coração sem os teus irmãos. É claro que a conversão é pessoal, é claro que o caminho de santidade é pessoal, mas quem descarta o outro não consegue cultivar o reino de Deus. Por quê? Porque Deus não gosta de estar sozinho. Ele gosta de estar com você. Ele gosta de estar com aquela pessoa. Ele gosta de estar com todos aqueles por quem Ele derramou o seu sangue. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!